E aí, moçada, beleza? Então, antes de eu continuar aí falando sobre a minha vida lá nos Estados Unidos, hoje eu vou falar uma outra coisa, não lá dos Estados Unidos hoje. Hoje eu vou falar, teve um colega aí, um seguidor do canal, que me perguntou assim, por que que você não foi fazer ITA ou IME que nem o seu pai? É uma boa pergunta, uma boa reflexão, né? Afinal, eu disse que eu queria, assim, cientista, alguma coisa assim, né? Inventar alguma coisa, construir alguma coisa. Então eu bem que poderia ter sido engenheiro, né? Mas é, eu acho que na verdade não era o meu interesse, sabe? Na verdade tem uma frase na Bíblia que fala assim, que tem uns que têm fé para comer carne e outros que têm fé para comer legumes, né? E agora até lembrei aqui, né? Caim e Abel, né? Abel era criador de ovelhas, né? E Caim era agricultor. E Deus se agradou da oferta de Abel e não tanto da de Caim, né? E Caim ficou invejoso, né? Bom, então quando ele fala assim que alguns têm fé para comer carne e outros têm fé para comer legumes, o que ele quer dizer com isso? É que para você obter carne é um pouco mais difícil, né? Ou você vai caçar, ou você vai ter que é, cuidar do animal, alimentar o animal e uma série de coisas, né? Para poder ter carne. Agora, legumes não, legumes às vezes é mais fácil. Você joga uma semente lá e tal, e sai alguma coisa lá e sai legumes, né? Aqui, até um dia desse aqui, tava com um amigo aqui no quintal aqui, né, fazendo umas coisas. Ele falou: "Ó, isso aqui é comida, ó, isso aqui é comida, isso aqui é comida", apontando para um monte de mato lá que para mim era só mato. Ele falava que era comida. Aí eu falei: "Será que é comida?" Ele cortava, fazia assim e comia. Ou seja, legumes às vezes você não precisa nem plantar, tá nascendo aí, entendeu? Mais ou menos isso. Então, alguns têm fé para comer carne e outros têm fé para comer legumes. Então, a fé da pessoa é que leva ela a agir e se comportar de acordo com aquilo que ela quer, né? Então, naquela época eu não tinha fé para comer ita, para comer ime, tá? Eu queria fazer outra coisa, eu queria, eu pensava em engenharia, mas eu não pensava em engenharia ita, ime, não era assim não era minha ganância aquilo, até porque eu acho que eu também não queria tanto engenharia, sabe? Não era meu foco ali. Engraçado, não era meu foco. E eu entrei em engenharia, né? Eu falei que entrei em engenharia florestal, depois em engenharia mecânica ali no Cefet, era chamado Engenharia Industrial Mecânica. Mas aquilo ali não era gostoso, era bacana estudar aquilo, tinha desenhar peças, tal, as coisas eram bacanas assim, o cálculo, o próprio cálculo, tal, né? Mas não era para mim, entendeu? Então eu não fui. E eu até pensei em fazer a prova do ITA, mas eu não fiz, não fiz. Eu lembro que eu cheguei a fazer prova para o Colégio Naval, não passei, e fiz prova para mais um outro. Será que foi Picar? Não me lembro. Mas eu fiz para mais um outro. Escola, acho que foi Colégio Naval e Epicar, alguma coisa assim. Também não passei. Tá? Não era para mim. Mas eu tinha feito um teste vocacional e teste vocacional tinha dito que eu poderia ser da Marinha, né, militar da Marinha, engenharia, algumas coisas assim, sabe? O teste vocacional ele dá um resultado de acordo com aquilo que você deseja no momento, sabe?
Mas não era. Eu acho que deu até mecatrônica, eu acho, uma coisa assim. Eu tinha vontade, mas não era tanto assim, entendeu? Era uma fé de comer legumes, não era fé de comer carne. Entendeu o que eu quero dizer? Até um dia desse, um- o pai de uma aluna minha, né, estava me questionando. Né, ele me questionou, porque a gente foi e fez umas aulas lá, e ela não tirou uma péssima nota, ela tirou uma nota boa, mas não foi uma nota excelente. E ele falou: Puxa vida, o que que aconteceu aqui? Ela não foi bem, o que que você acha tal? Eu falei assim: Olha, tem gente que tem fé para comer carne e tem gente que tem fé para comer legumes, entendeu? E daí eu contei uma história que eu talvez eu já tenha contado aqui, que eu dei aula para uma menina e eu comecei a acompanhar ela desde a sétima série. A mãe dela trabalhava comigo no correio, né? Na verdade eu que trabalhava com a mãe dela era mais antiga lá no correio. E ela falou assim: Ah, você é professor de matemática, né? Pô, você dá aula particular? Eu falei: Dou. Ela falou: Pô, eu queria que você desse aula para minha filha. Eu falei: Beleza. Aí comecei a dar aula para a filha dela. Mas em poucos meses, assim, eu percebi que a filha dela não estava evoluindo, sabe? Aí eu cheguei para a mãe dela e falei assim: Olha, eh, eu acho que não estou conseguindo ajudar a sua filha, né? Acho que ela não está evoluindo, não sei o que que é. Quando ela acerta o problema, eu digo isso, muito bem, ela não vibra, ela não tem assim aquela. Para ela acertar o problema ou não acertar o problema, tanto faz, entendeu? Ela não tem aquela vontade de superar, ir atrás, correr atrás. De repente ela não. De repente ela se daria melhor com uma professora mulher. Né? Se você quiser, eu procuro alguém lá na faculdade lá que esteja disposto a dar aula para ela, uma menina, alguma coisa assim, e de repente ela se dá melhor. A mãe dela olhou para mim e falou assim: Não, Caco, eu quero que você continue aqui. Eu quero que você continue dando aula para ela e pode deixar que eu vou conversar com ela. Então, continua marcado do jeito que a gente está e você pode continuar que eu vou conversar com ela. Eu falei: Bom, então tá bom. E assim foi. E eu continuei. Só que daquele dia em diante, a menina mudou de comportamento. A menina mudou de comportamento. Ela começou a vibrar, ela começou a ficar mais empolgada, ela começou a ver o próprio progresso. E eu acompanhei ela até o terceiro ano do ensino médio. Foi vários anos com ela. E ela foi evoluindo. No começo tinha mais dificuldade, mas depois ela foi evoluindo, ela foi aprendendo, ela foi ficando melhor. E mais assim pro final, assim, eu só dava um auxílio para ela é, na solução, a chegar à solução, sabe? E ela foi, fez o vestibular, passou, se formou em direito e, e hoje tá fora do país aí, tá lá na Europa, lá fazendo umas pós-graduação. Eu acho que é isso aí, tá? Ela estava fora do país, já estava crescida e tal, estava lá fazendo uma pós-graduação lá na área de direito. Então, o, o, o que fez a diferença para ela evoluir foi a conversa que a mãe dela teve com ela, que eu não faço a mínima ideia do que ela falou. Não sei se ela falou assim: Ah, se você não passar, eu vou te arrebentar. Eu acho que ela não falou isso, porque se ela tivesse falado isso, a menina não tinha evoluído. Ia continuar se arrastando, se arrastando, se arrastando. Mas eu acho que ela deve ter conversado com ela sobre, né, sobre ela correr atrás, que as coisas não são fáceis, mas quando a gente tem objetivos, a gente vai atrás, tal, entendeu? Que aquilo iria fazer diferença para ela, alguma coisa assim, ela falou para ela e a menina, ó, foi bem e teve a carreira dela. O sucesso dela deve-se todo a ela, tá? Deve-se todo a ela. Professor é importante, mas ele é coadjuvante na história da pessoa, tá? O que leva a pessoa para frente é justamente essa fé que ela tem de comer carne ou comer legumes. Se ela quer carne, ela não, eu quero, eu quero, eu quero, e ela vai e conquista as coisas. Mas se ela está na fé de legumes, ela vai levar na boa, ela vai fazendo, vai indo, e o que vier veio,
mata o que vier, ela come, entendeu? Então é muito importante isso. Agora eu acho que os pais têm um papel muito importante, porque para os filhos, tá? Não é regra geral, mas mesmo até quem contesta isso, que eu vou falar agora, no fundo, segue isso que eu vou falar. Que os pais, eles são modelos e inspiração para os filhos. Entendeu? Os pais são modelo e inspiração para os filhos. Eu já me peguei fazendo várias coisas que eu criticava meu pai, eu me peguei fazendo. Por quê? Porque dificilmente a gente vai fugir muito daquilo, entendeu? Porque a gente tem um exemplo só. O maior exemplo que a gente tem é geralmente os nossos pais que estão juntos, né? Quando eles estão juntos, porque tem gente que não tem pai junto. A minha esposa, por exemplo, ela viu o pai dela umas 3 vezes na vida. A última vez que ela soube do pai dela foi que ele tinha morrido. Aí ela falou assim: Ixi, você sabe que eu não tenho nenhum sentimento de pena, ou raiva, ou tristeza, não tenho nada. Eu falei: não tem nada, pois é, entendeu? Mas ela teve um modelo, a mãe dela, né? Outras coisas, né? Então então dificilmente o filho sai muito daquilo que é inspirado pelos pais, né? Tem uma história que diz o seguinte: dois irmãos gêmeos, né? De pai alcoólatra, um deles virou alcoólatra, que nem o pai, e o outro nunca pôs uma gota de álcool na boca. Aí perguntaram para os dois: Nossa, você tendo um pai alcoólatra, por que que você ficou como você é, né? Por que que você virou alcoólatra? E pro outro, por que que você não bebe nada? E os dois deram exatamente a mesma razão. Porque meu pai era alcoólatra. Entendeu? Então aquele que virou alcoólatra disse que virou alcoólatra porque o pai era alcoólatra. E aquele que virou um abstêmio de álcool, ele falou que ele era daquele jeito porque o pai dele era alcoólatra. Ou seja, é você que faz, é você que faz, é você que usa as coisas que está na sua vida como razão para você ser o que você é. Entendeu? A inspiração vem dos pais, querendo ou não. Mas é você que vai dar razão para aquilo, né? Para usar aquilo da maneira que você quiser. Certo? Uma coisa uma coisa que é muito prejudicial, assim, que eu percebo, sabe? Que foi para mim, né? É quando os pais fazem comparação com outros, né? A minha experiência é de fazer comparação com quem era melhor, né? Falar, você podia ser que nem fulano, você podia ser que nem Beltrano, você me dá vergonha, eu não tenho orgulho de você, né? Isso daí é péssimo, é péssimo, tá? Porque o pai tá afirmando pro filho que ele não vale nada, certo? Agora, quando ele o contrário, né? Dizer assim, você é melhor que fulano, você é melhor que ciclano, você é melhor que ciclano, talvez não seja tão bom também, né? Porque daí o cara vai crescer se achando o bambambam e, e nunca vai ter humildade o suficiente para perceber que os outros são iguais a ele, né? Ou que os outros merecem respeito como ele. Ele vai acabar se achando o melhor de tudo, né? Ou aquele que merece todos os louros de tudo sempre, né? Então essa é uma coisa para se refletir aí, né? E você? Tem fé para comer carne ou fé para comer legumes? Uma outra coisa a respeito disso antes de encerrar. Eu já falei uma vez aqui que o Olavo de Carvalho faz uma reflexão a respeito da razão de viver de cada um, né?
Jesus Cristo, ele deu a sua vida para fazer a missão que Deus deu para ele, certo? Deus, Jeová, deu uma missão para ele. Olha, você vai para a terra para salvar a humanidade. E ele deu a vida para fazer aquilo. Então a vocação de cada um, o que é a vocação de uma pessoa? É aquilo que você dá a sua vida para fazer. Entendeu? É aquilo que você dá a sua vida para fazer. Quando você está disposto a alguma coisa, você faz a qualquer custo. Entendeu? Você se submete. Tem uma outra história que eu não lembro quem que é. Não lembro quem que é. Ele trabalhou 7 anos para casar com uma mulher. E depois de 7 anos, o pai da mulher falou assim: não, mas você vai ter que casar primeiro com a mais nova. Depois você pode casar com a mais velha. Para ter a mais velha, você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Ele foi e trabalhou mais 7 anos, entendeu? Então, é um sacrifício que você está disposto a fazer. Qual é o sacrifício que você está disposto a fazer? Entendeu? Jesus Cristo, ele teve a chance de sair disso. O diabo foi lá tentar ele. Ele falou assim: olha, ele foi lá e falou: ó, tá vendo todos esses reinos aí, ó, todas essas riquezas, tal? Eu te dou tudo isso se você só fizer um ato de adoração para mim, tudo isso será seu. E Jesus Cristo disse: não, não quero. Entendeu? E assim as pessoas estão fazendo hoje em dia, né? Tem gente que troca a sua vocação por dinheiro, por salário, né? No serviço público lá, quando eu trabalhei no Correio e em vários serviços públicos é assim. A pessoa abandona a sua vocação para ser um funcionário público medíocre, que fala mal do próprio serviço, que, que fala que trabalha, trabalha e não ganha nada, não reconhece nada de bom no seu trabalho, mas não sai de lá. Não sai de lá, não vai procurar outra coisa melhor. Entendeu? Eu costumo dizer que isso daí é se prostituir, né? As pessoas se prostituem por pouca coisa. Você está disposto a, a dar a sua vida por, pela sua vocação? Ou você vai, dane-se essa vocação, o que me interessa é o dinheiro, o que me interessa é sacanagem, né? A pessoa casa com a pessoa da vida dela, né? E daí lá no meio durante algum problema surge uma tentação e o cara se prostitui. Ele fala: quer saber? Não vou me sacrificar tanto, não vou aproveitar vou dar essa pulada de cerca, entendeu o que eu quero dizer? Então, você tem que decidir, o que você quer? Comer carne ou comer legumes? Você está disposto a comer carne ou legumes? Certo? Para mim, a carne é dar aula. Essa é a minha vocação. E eu demorei para perceber isso. Eu dava aula, eu já dava aula, ajudava meus colegas, ensinava as pessoas desde muito novo. Desde muito novo. Quando eu percebi que eu tinha algum destaque nas matérias exatas e as pessoas queriam a minha ajuda, eu prontamente ia lá e ajudava e fazia isso. Foi depois da minha foi depois da minha segunda faculdade, na verdade da minha terceira, quando eu estava fazendo o meu terceiro curso, que eu percebi que era aquilo que eu gostava de fazer e que eu fazia há tanto tempo, tá? Então procure em você mesmo aquilo que você faz bem. Descubra o que você faz bem, tá? E entenda que essa é a tua carne, vá atrás dela. Vai ficar se prostituindo aí por causa de qualquer legumes, não, né? Tem aquela que o cara chegou em casa assim, o Isaú chega em casa e tô morrendo de fome, e o cara tava fazendo um guisado lá de lentilha, né? Um prato de lentilha. Aí o mais novo falou assim: me dá a sua primogenitura que eu te dou esse prato de lentilha. Quer falar, pode ficar com a minha primogenitura. E pegou o prato de lentilha. Ou seja, ele não estava com fé para comer carne. Eu falei guisado, mas não era.
era prato de lentilha, né? Ele não estava com fé para comer carne, ele preferiu comer legumes. E ele trocou a primogenitura dele. A primogenitura é a bênção do pai, digamos assim, é como se fosse uma herança. Ele trocou isso, né, que é até um direito divino, ele trocou algo muito bom por um prato de lentilha. Não teve paciência, não se sacrificou um pouco mais, não teve paciência, entendeu? Não teve o que é mais vantajoso, o que é mais importante para mim, entendeu? Então tome cuidado, vá atrás da tua carne, descubra o que é a carne para você e coma a carne, tá bom? Isso aí, bom descanso, vamos continuar estudando, estamos aí, até a próxima.